Olá, seja muito bem-vindo à nossa transmissão especial Money Show Game Changers. Aqui é Paula Barra e hoje eu tenho aqui comigo, do meu lado, o famoso, renomado gestor Henrique Breda, no escritório aqui da Alaska. Muito obrigado por receber a gente, Henrique. Obrigado, Paula, por ter vindo. Obrigado, Empíricos. E para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a história da Alaska e se vocês esperavam atingir esse patamar que vocês têm hoje. A história da Alaska não foi... Muita coisa não foi planejada, muito menos esse tamanho. O histórico do Luiz Alves no mercado, meu histórico, o histórico do Ney, da Ângela, os sócios principais, que hoje tem outros importantes também, mas a gente vem de uma série de frustrações, né? Então, o Luiz Alves disse que a primeira tentativa de montagem de uma equipe top de mercado foi em 84, com uns analistas na época bem renomados que estavam saindo do Unibanco. O Unibanco era uma potência na época, em análise e tal, e não funcionou. Era um pessoal que queria receber salário, não queria viver de lucro da operação em si, então não deu. Eu passei por umas 5 ou 6 assets, desde quando eu era analista, estagiário, até virar sócio, nunca funcionou, que ora era problema societário, ora era saída de pessoas do time, outros momentos eram sócios da área comercial que queriam fazer fundo para vender e não fundo para performar. Então, isso sempre foi uma dificuldade que eu tive que enfrentar. E por obra do acaso, em 2015, a Skipper, a empresa do meu lado, onde estava a Ângela, eu, o Mestieri, o William, a gente encontrou a gestora do Luiz Alves, onde estava o Luiz Alves, o Ney, a Paula, o Thiago, a Budi. Do lado do Luiz Alves, ele queria achar um time de gestão, montar. Estava tendo dificuldade em achar analistas e gestores no mercado, no final de 2015, ninguém acreditava no Brasil. E do meu lado, era algo bem mais simples, eu queria tentar achar mais recurso, sócios com mais musculatura, mais dinheiro, para poder ter independência, para poder tocar um fundo de ações no Brasil. Porque se eu fosse depender de capital externo, ninguém ia dar nada. Então a gente montou a gestora ali em meados de 2015, data oficial que a gente utiliza é junho de 2015, e com uma visão construtiva de Brasil. Então, muito investido aqui, compramos o máximo que deu em ações. Era um Brasil de Dilma, Tombini, Nelson Barbosa, ou seja, se a gente levasse isso em consideração, não ia investir em dinheiro nenhum. Então, a gente estava olhando um ciclo longo. E a ideia era ter liberdade e ter capital suficiente para não depender de nenhum dinheiro de fora da gestora. Então ali a gente montou o Alaska Black, que ele é um FIA só no nome, mas ele é um grande multimercado. Então, tem operações de juros, tem operações de câmbio, hora para hedge, hora para montar posição mesmo, para ataque. E a gente achava que, dados os feedbacks que a gente recebia, era um negócio invendável, que ninguém ia colocar a gente em nenhuma caixinha, não tinha peer group, volatilidade ia escapar dos parâmetros normais, ou seja, esquece, não ia vender para ninguém, então ninguém vai querer, então vamos fazer só para a gente mesmo. E aí começou os eventos de sorte, né? Então começou a crescer no Brasil as plataformas, o fundo, na primeira plataforma que ele entrou foi na XP. Ali pessoas começaram a ter interesse e começaram a investir no fundo. Muito desconhecimento, aí isso nos obrigou a ir para a rede social para poder falar sobre o fundo. A Empíricos, vocês nos convenceram a abrir o Black 2, que era para público geral. Para essa pessoa não se matar no fundo, a gente talvez seja o primeiro, um dos únicos fundos de ações no Brasil que tem teto, né, para investimento. A gente não quer que a pessoa... invista muito mais do que ela poderia, não quer que fique um risco muito grande. Então a gente colocou um teto e depois foram abrindo os outros fundos conforme a demanda. E Catu veio com a ideia de ter fundo de previdência, a gente foi abrindo outros filhotes, mas não foi planejado ficar desse tamanho. Hoje tem 12 bi e meio sob gestão, não foi planejado ter 175 mil cotistas, é impensável você imaginar que no Brasil, com investidores conservadores, iria ter essa quantidade de pessoas no fundo de ações, né, que está com uma volatilidade alta, a gente está com bastante exposição no Brasil. Então,
nada foi planejado. A única coisa que foi planejado ou foi imaginado, que não está na nossa mão, foi essa recuperação que a gente está vendo na Bolsa. A gente acha que isso vai continuar. E antes da gente começar a gravação aqui, a gente estava na sala do lado ali, o Breda estava gravando a entrevista para a gente para o Game Changers, o Luiz Alves apareceu ali, fez até uma participaçãozinha também. E aí eu queria te perguntar, né? Luiz é bem participativo, ativo no dia a dia, e você contou que vocês têm uma equipe aí de análise para selecionar os papéis, mais ou menos umas 8, 9 pessoas. 9 pessoas. Como que funciona esse processo de decisão? Como que vocês chegam no consenso de tirar e colocar um papel? Assim, a gente tem mais ou menos uns 85, 86 modelos que é nosso, né, de empresa. Então, são empresas que estão ali na nossa planilha todo dia, a gente vendo taxa interna de retorno, como é que tá e tal. Aquilo que começa a ficar interessante, começa a aparecer um número bom de taxa interna de retorno, ou seja, o papel está desabando, alguma coisa assim, isso aguça a nossa curiosidade e a gente começa a marcar visitas para ir na empresa, para entender mais profundamente por que o papel está desabando, o que está acontecendo. É porque só barateia mesmo se tem notícia ruim, né? Aí a gente quer tentar entender se a notícia ruim é passageira ou se ela muda estruturalmente para pior o negócio. Então a gente começa a ir nas visitas. Nessas visitas o Luiz Alves vai junto com a gente. Então a gente vai conversando no carro sobre a empresa, volta discutindo, né? Quando a gente chega aqui no escritório, a gente começa a planilhar os primeiros números, a gente começa a escrever um resumo sobre a empresa, a gente circula na mesa, outras pessoas comentam, né? E aí a gente começa, ó, isso aqui ficou um ponto em aberto, liga para o RI, vamos voltar na empresa, a gente vai discutindo, vai aprimorando os números. Se aquela taxa interna de retorno de 25%, por exemplo, começa a convergir para ser mais ou menos isso mesmo, é natural a gente começar a investir, né? Porque uma taxa interna de retorno alta faz sentido versus os outros nomes do fundo. A gente começa a vender um pouquinho daquilo que é mais caro do fundo ou menos barato. O Luiz Alves mesmo faz. A decisão ali mesmo, na hora de apertar o botão ali, decidir. É ali mesmo. Quem que trada mesmo? O Luiz Alves, eu, o Ney, o Danilo e o Thiago. Então as pessoas têm 3 chapéus, né? Gestor, analista e trader. A gente mesmo faz as coisas na bolsa, no mercado, né? A gente não delega para ninguém, a gente mesmo faz. E o consenso ele vai sendo construído ao longo do processo de análise, né? Então, uma gestora tem 4 anos e pouco e nunca teve um comitê de investimento. Vamos apresentar o case Petrobras. O analista apresenta junto com o gestor, depois você tem contra-argumentação. A gente não gosta disso porque a empresa já subiu, já caiu, já subiu de novo, ficou cara, ficou barato e você não finalizou o comitê ainda. Então, a gente prefere ser rápido na tomada de decisão e acompanhar continuamente a empresa. Aquilo que a gente tem capacidade de participar do conselho fiscal ou, eventualmente, de administração, a gente participa. A gente acha que é uma forma de você entender de verdade a cultura corporativa da companhia, quem são as pessoas, quem são os tomadores de decisão, né? Se são competentes, são honestos, são pilantras, pensam no curto prazo, pensam no longo prazo, de verdade. Então, convivendo com eles, você percebe isso. E a gente usa isso como uma fonte de informação que alimenta a nossa confiança ou alimenta a nossa desconfiança com relação à empresa. Então, é um processo contínuo que não para. E quando vocês decidem colocar um papel na carteira, tem um prazo, um período ali médio que vocês visualizam aquela posição? Assim, o Luiz Alves ficou com a Comgás de 2003 a 2019, então deu 16 anos. A Magnesita, entre ficar comprando e vendendo, foram quase 50 anos. A Sanepar durou 40 dias. Então tem de tudo, né? Se a gente olhar a Aliança e Sonai, que virou uma empresa só, elas estão no black desde o início, desde final de 11, começo de 12, até hoje. Então está indo para 7 anos, 8 anos ali. A Magazine entrou no final de 15, então indo para quase 4 anos. A gente não consegue estimar quanto tempo vai ficar ali, porque depende se a empresa vai melhorar, piorar, se o preço vai subir ou vai cair, né? A gente não tem controle. Mas mais ou menos, conta grosseira, os papéis que a gente tem fica em torno de 4, 5 anos no fundo. Esse é o tempo que demora entre, na média, a gente perceber algo que está barato, começar a acumular, a gente fica 1 ano comprando,
depois o mercado percebe que estava barato, leva para um preço mais razoável e a gente sai. Então é 4, 5 anos mais ou menos. E você falou que quando você olha para o mercado, você está buscando ali em qual momento que a gente está do ciclo. E quando vocês começaram a Alaska, foi ali em 2015, estava bem na virada do ciclo. Isso. Qual o momento que você enxerga que a gente está hoje no mercado? Se a gente fosse brincar com esse ciclo, a gente dividir ele em 3 partes, por exemplo. A parte inicial é quando você sai daquele período assim, de quase morri, mas não morri, né? Então tudo sobe um pouco no susto, empresas dão 2, 3 vezes, qualquer coisa sobe, né? Essa fase meio que está terminando. Aí a gente entra numa segunda fase. Essa segunda fase é uma fase muito gostosa, porque ela é mais fácil. É mais fácil que a primeira. A primeira ela é complicada porque você tem que enfrentar um ambiente macro totalmente desesperador. Você foca no valor dos ativos, o quão barato eles estão, compra, independente do mandatário, independente de quem é o presidente e tal. Então, precisa ter muita fé na recuperação do ciclo e na independência do ciclo político, né, que isso é soberano, na nossa opinião, econômico e principalmente da Bolsa. Então, esse ciclo meio que já acabou. A gente está nessa fase mais fácil porque é evidente as coisas que são baratas, né? Então, a Petrobras está desalavancando muito, está voltando com dividendo. Você olha para Vale, o que ela gera de caixa versus o que ela está valendo na Bolsa, é muita geração de caixa. A gente não precisa ter que adivinhar a hora que o ciclo vai virar, né? O CAGED no Brasil, a recuperação do emprego, está vindo, todo mês está vindo. Então, essa fase que está se iniciando é a mais fácil e a mais gostosa. Então, tem liquidez à vontade nas large caps para investir e tal. A parte final é uma parte difícil, porque as coisas mais óbvias vão ter subido. Então, Petro subiu, Vale subiu, Rumo subiu, as coisas líquidas e, no nosso entender, mais fáceis ou menos difíceis. E aí vai sobrar aqueles cases que são complicados, né? Aquelas small caps que são resultado de turnaround, ou aquilo que depende de uma economia muito forte para andar. Então vai sobrar esses nomes na fase final, que é muito difícil e não é muito a nossa praia aqui, porque é muito arriscado. Você vai entrar em empresas que dependem do ciclo final para ganhar dinheiro, da parte final do ciclo. Então, por exemplo, quando o Brasil tiver com superávit fiscal, o emprego estiver forte, confiança forte, o crédito abundante, e aí a gente possivelmente vai ter um monte de empresa de construção civil começando a ganhar muito dinheiro. Porque para o cliente, né, o consumidor, comprar um apartamento, ele tem que estar muito confiante, com dinheiro no bolso, com crédito e tal. E aí para você entrar nessas empresas, por exemplo, poucas são líquidas, né? Então tem muita iliquidez. A maioria é small cap. Você consegue entrar porque existe aquela confiança grande, mas pouco tempo depois essa confiança passa, você não consegue sair mais, né? Então, só para dar um exemplo de um setor complicado, embora ali tenha empresas que voem, mesmo num setor, mesmo na parte ruim do ciclo. Então, se você for ver Cyrela, Zetec e outras, e são excelentes ali, sempre pode ser um bom investimento, independente do momento do ciclo. Então, nessa fase final, possivelmente a gente vai estar um pouco fora. A gente está iniciando o que a gente acha que é o filé mignon agora. Você comentou de Vale, é uma das posições que vocês têm na carteira, né? E aí, já emendando essa pergunta, eu acompanho os seus comentários ali no Twitter e você está bem otimista com o Brasil, né, dado pelas posições, e enxerga o cenário lá fora como um ponto de preocupação, mas não algo que o investidor deva ali pesar tanto nas suas posições hoje. Assim, ele tem que olhar para saber qual que é o impacto aqui no Brasil. Então, os dois extremos, eles podem ser ruins para o Brasil. Então, você ter depressão global, ou crash, né? Ou destruição de riqueza generalizada, é óbvio que para o Brasil é ruim, né? A gente não está vendo isso. O outro extremo também pode ser ruim para o Brasil. Se a gente tiver superaquecimento e o mundo inteiro ter que subir taxas de juros para frear o crescimento global, isso também pode ser ruim para o Brasil, porque você pode trazer choque inflacionário para o Brasil,
você pode ter fuga de capital daqui para outros lugares. Então pode atrapalhar o nosso jogo interno. Mas o que a gente está vendo é nenhum dos cenários extremos. O mundo estava caminhando no final do ano passado para talvez um superaquecimento nos Estados Unidos. Isso já veio banho de água fria, não vai superaquecer. E também a gente não está vendo foco de incêndio a ponto de ter crashing em alguns lugares. Então, o que é bem provável é alguns lugares do mundo recuperando, poucos lugares do mundo recuperando, o Brasil é um dos, vários outros desacelerando, os PMIs já estão mostrando desaceleração na maior parte do mundo. E é justamente onde eu quero entrar, olhando especificamente para a Vale, esse cenário de uma desaceleração da atividade econômica chinesa, ele traz algum ponto de cautela no qual de vocês? A princípio, sim. Uhum. Mas se você ver, então vamos assumir que os números estão corretos, né? Uhum. É questionável. Mas a China estava crescendo 8% ao ano, depois aí começa a desacelerar para 7%, depois ela desacelera para 6%, ou vai estabilizar em 4%, por exemplo. Mas esse 6% que ela cresce agora, ela demanda um incremento de minério de ferro maior do que ela crescendo 3, 4 anos atrás, 7%. Então, assim, a Vale, ela aumenta o seu volume de exportação de forma linear, né? Mais 30 milhões de toneladas, mais 20 milhões de toneladas, mas isso, em comparação com a base, acaba quase que sempre sendo um percentual menor. Então, o que acaba interessando para a Vale é se está crescendo o processo de urbanização no mundo. Hoje, o foco tem sido China, continua da década passada a mesma coisa, a China é uma das protagonistas do mundo, mas está vindo Índia aí também. E se você olhar um espectro muito mais longo, o que interessa para a Vale não é a China, mas é o processo de urbanização no mundo. Então, se você olhar o século retrasado, 1850, 1870, você tinha a construção dos Estados Unidos, né? Marcha para o oeste, você tinha as estradas de ferro. Você entra em 1900, mesma coisa, Estados Unidos, e depois do pós-guerra, reconstrução da Europa. Né? Depois, no final do século passado, você tem a década de 70, 80, você tem o Japão. Aí você tem, começo dos anos 2000, aí a China continua. Então está vindo Índia agora, talvez no futuro vai ser, por exemplo, a periferia da China. Você vai ter ali Camboja, Vietnã, Malásia, um monte de outros países. E aí, o que interessa para o minério de ferro é se o mundo está tendo construção civil, está tendo investimentos, está tendo urbanização. Desse processo é irreversível. E o último minério que vai deixar de ser consumido no mundo é o da Vale, que tem uma melhor qualidade. Então, essas desacelerações, assim, não havendo crash no meio do caminho, porque pode mudar totalmente o jogo, a gente não se preocupa, a gente acha que continua mesmo ritmo, a mesma toada que tem sido nos últimos 10 anos. A gente começou a entrevista aqui, você brincando de 200 mil pontos da Bolsa. Como que você, até onde você acha que esse ciclo vai de alta? Eu acho que a gente pode dar 10 vezes em dólar. Assim. Se a gente der 10 vezes em dólar, vai ser o menor ciclo de recuperação da Bolsa brasileira. De 65 a 71 foi 29 vezes, tudo em dólar. De 83 a 86 foi 15 vezes, de 91 a 97 foi 34 vezes, de 2002 a 2008 foi 20 vezes. Vamos imaginar que a gente possa dar 10 vezes, o menor da história. E tem ingredientes para a gente ser, assim, a gente tem uma recuperação bem forte. A gente vê as medidas que o governo tem tomado em direção à desburocratização, reformas, daria para ser bem maior. Se a gente der 10 vezes, a Bolsa bateu no mínimo 9 mil pontos em dólares, no dia 21 de janeiro de 2016. Se der 10 vezes, vai para 90 mil pontos. A gente está no 25 mil pontos em dólares, então dá para subir umas 3 vezes ainda em dólar. Naquele dia que bateu a mínima, em 2016, vocês estavam começando a virar a mão para o Brasil? Não, a gente já tinha virado, a gente já tinha sofrido bem. Então a gente começou a ficar totalmente investindo no Brasil em setembro de 15. Então a gente sofreu um pouquinho no final de 2015 e nos primeiros 20 dias corridos de 2016 a gente ainda apanhou mais 20%. A gente
Começou em 2016 saindo de um negativo de 20% de prejuízo. Aí terminou o ano com 129. Então, assim, infelizmente a gente não consegue acertar assim. Claro. O alvo. Mas o importante é pegar toda a virada. E aí, na contramão, né, o que poderia atrapalhar esse cenário que vocês estão trabalhando? Crash lá fora, a desaceleração, ela virá uma recessão severa por muitos anos, e nada disso a gente considera como probabilidade alta. O que mais pessoalmente me preocupa, mas isso é um pouco mais médio e longo prazo, é que a injeção de liquidez no mundo, desses quantitative easings e tal, eles não geraram inflação de consumo. Então, os IPCAs, os CPIs aí fora não subiram, mas gerou inflação de ativo. Então, o S&P subiu, o imóvel subiu, Londres, Estados Unidos e tal. Isso aumenta a desigualdade social, né? Porque rico tem ativo, o pobre ele depende da renda, não tem ativo. Então, a pirâmide social nos países ficou ainda mais íngreme, né? Mais desigual. Isso pode, ao longo do tempo, médio e longo prazo, gerar mais insatisfação na base da pirâmide, porque ela pode estar não se sentindo parte dessa criação de riqueza, com boa razão nesse sentimento, e isso pode fazer com que governos populistas ou mais anti-mercado, ou querendo taxar fortunas, querendo regular capital, isso pode fomentar o surgimento desse tipo de político. Isso pode mexer bastante nas estruturas, pode mexer muito nos ciclos econômicos. Então, é um negócio que a gente monitora. Isso eu acho que é um risco, eu colocaria como o principal risco que a gente vê para os próximos 5, 10 anos, é monitorar a insatisfação popular no mundo. Para a gente caminhar aqui para o final, já tomei muito do seu tempo hoje, queria colocar mais 2 perguntas aqui. Uma, obviamente, não poderia deixar de falar de Magazine Luiza, né, que é uma das grandes apostas que vocês fizeram lá no passado, pegaram um belo de um rally. Como que vocês estão vendo essa entrada da Amazon? Por mais que naquela época muita gente falava, já subiu demais, o papel continuava subindo, vocês continuavam apostando. E agora, muita gente também falando com preocupações em relação a isso, vocês ainda ali firmes na posição, como que você está vendo. E aí a segunda questão é sobre eu escutei você falando uma vez sobre a posição que vocês têm em dólar, ela é um hedge diferente que vocês fazem na carteira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Bom, a Amazon, na verdade, ela serve mais para preencher headline na mídia, faz notícia, mas para Magazine ou para Via Varejo, ela é irrelevante. Assim. Ela não vai dominar o mercado, vai ter sérias dificuldades aqui no Brasil. Em outros países com logística super avançada, a Amazon sempre enfrentou com dificuldade algum líder local. Então, no Brasil, vai ser pior ainda. Eu acho que assim, Magazine vai crescer no online, Via Varejo vai crescer no online, Mercado Livre vai crescer no online, a Amazon vai ter o espaço dela no online brasileiro. Quem sofre com essas empresas não é entre elas, é o varejo tradicional, é o ineficiente, é o cara que tem a loja na rua ali que vai ter que se adaptar com o mundo indo cada vez mais para o ambiente digital. Então, se a gente pegar a Magazine, ela não tem 2% do varejo brasileiro. Então, assim, em 10 anos ela pode ter 4, 5% do varejo brasileiro? Pode, né? A Amazon tem 0, vai para 0,5%, pode. Então, elas vão ganhar mercado em cima dos outros, dos arcaicos, né? Então, embora as pessoas tentam criar rixas e rivalidade entre eles, entre os players do e-commerce, na verdade, a pizza deles só vai crescer. Né? Eles não vai nem sentir concorrência entre eles. Então, assim, a gente não se preocupa, não. Geralmente é oportunidade para você aumentar a posição. Né? Nesse período, vocês já diminuíram, aumentaram a posição? Como que... A gente oscila muito pouco agora na posição em cima da Magazine, né? A gente já fez assim, grandes diminuições no passado, senão ela estouraria todos os limites do fundo.
ela é uma posição super importante para a gente. Taticamente, quando o papel sobe demais, a gente reduz um pouco para poder aumentar quando ele dá essas cedidas, assim. A gente está mais parado na posição, a gente não está fazendo quase nada. A ideia é manter do jeito que está, a não ser que o papel resolva dobrar de novo até o final do ano, alguma redução a gente vai fazer. E essas outras, Via Varejo, B2W, alguma dessas atrai vocês também? Não, a gente não tem nenhuma dessas. E o dólar, ele funciona, a gente brinca um hedge diferente, porque é o seguinte, o real barato, ou o dólar caro, para o Brasil, normalmente significava notícia ruim. Não, o dólar disparava, isso tinha contágio na inflação, expectativa de inflação subia, contas brasileiras, fuga de capital, ficavam ruins, o dólar subindo, isso se tornava rapidamente aumento da desconfiança, risco do Brasil disparava, então fazia parte de um pacote muito ruim. A subida do dólar, recentemente, ele não preocupa tanto, ou quase nada, na verdade, porque tem sido por motivos que a gente entende ser muito bons. Primeiro, o Brasil tem reserva internacional alta, então o dólar subir, a reserva do Brasil em reais sobe cada vez mais, o endividamento público brasileiro, no net, no geral, ele até reduz quando o dólar sobe, porque o Brasil ele deve em reais, ele é credor em dólar. Então o dólar sobe e o balanço do Brasil até melhora. E a subida do dólar, ele tem alguns fatores. Tem o dólar lá fora, no mundo, não temos controle nenhum com isso. O dólar no mundo de 2011 até hoje, ele se fortaleceu muito. E tirando a parte do dólar lá fora, o real se desvalorizou por conta da queda da nossa taxa de juros estrutural. Então toda aquela aposta, todo aquele carry, aquela aplicação na nossa moeda para ficar surfando juros, isso morreu, ou boa parte foi embora. Então, um dinheiro improdutivo que vinha aqui para ganhar juros foi embora. Isso é boa notícia, não é má notícia. Então, isso muda o dólar de patamar. Então, se o real, vamos supor, se a gente tivesse uma taxa de juros muito forte, vamos supor, esse dólar ia estar 13,30. Como não tem mais, ele perdeu 70 centavos, foi embora. Beleza. Outra coisa, a gente está vendo um fluxo que uma hora vai acabar, acho que deve estar para acabar, mas tem um fluxo muito forte de empresas captando dinheiro em reais e pré-pagando dívida em dólar. Então está tendo um fluxo de saída por empresas reduzindo o endividamento em dólar e se alavancando aqui em reais. Então isso faz uma certa pressão no câmbio também. Acho que tem uns 20 centavos aí de deslocamento no câmbio por conta desse fluxo de saída, que daqui a pouco ele acaba. Mas se você tem, por exemplo, uma valorização muito forte do real, isso vai piorar as contas nacionais, vai piorar a balança comercial, vai piorar transações correntes, torna o Brasil caro de novo, torna o Brasil não competitivo, o que piora a nossa condição, piora as condições das empresas, e aquele ciclo econômico que poderia ser muito mais longo, ele já morre cedo. Então, se o real valorizar muito forte, ele é ruim para quem produz no Brasil. Então, para se proteger de uma valorização do real, a gente tem o real comprado, ou o dólar vendido. Então, no price action, né, na variação do dia a dia, as pessoas entendem que você comprar ações brasileiras e comprar o dólar é um hedge. Né? Porque se a bolsa cai, o dólar sobe, você neutralizou. Mas isso é no zigue-zague do dia a dia. A gente entende o contrário. Né? Se você quer se proteger fundamentalmente das empresas no Brasil, dada a condição macro do Brasil, dada a reserva que a gente tem, a proteção para as empresas aqui é você comprar a moeda brasileira, porque o que vai matar as empresas é a moeda ficar muito cara. Agora, é um hedge custoso ou não? Não. Fazer esse carregamento. Na verdade, o carrego ele é favorável. Se você está comprado em dólar, aí você tem um custo contra você. Hoje, bem menos, porque o juros brasileiro ficou bem mais pequeno versus o juros americano. Mas se você está vendido em dólar, na verdade, o carrego está a seu favor. Então, tem uns 3% ao ano que você ganha para carregar esse hedge. Então, E o patamar ali que você trabalha como, você falou, dólar, o
real muito valorizado, não é bom, não seria bom. Por exemplo. Qual que é o patamar ali de 4? Acho que assim, abaixo de 3,50 já começa a ficar um pouco ruim para as empresas, dado esse dólar lá fora, dado o DXY de 98 pontos. Se o dólar lá fora ele começa a ceder, esse 3,50 começa a virar 3,20, por exemplo. Mas isso, a gente não tem a menor ideia quando isso vai acontecer, mas caso aconteça, é onde a gente já fica com um radar bem aguçado. Para a gente finalizar, eu sei que você adora ler, gosta, está sempre lendo livros aí. Se você puder dar uma dica de um livro que fez a diferença para você, pode ser investimento ou não, mas que você acha que seria legal falar? Olha, é muito clichê falar do Warren Buffett ou do Charlie Munger, né? Porque isso todo mundo fala, mas eu acho um muito legal de se ler é do Philip Fisher. Ele é um dos mais antigos, ele vem antes do Buffett. O Buffett fala que ele é 85% Benjamin Graham e 15% Philip Fisher. Eu acho que ele é bem mais do que 15% Philip Fisher. E o livro dele, em português, acho que é Ações Comuns e Lucros Extraordinários, Common Stocks and Common Profits. É um livro que, para mim, assim, sem querer fazer nenhuma pegadinha, é game changer. Boa. Bom, Breda, queria agradecer, muito obrigada pela entrevista, por todo o tempo hoje, obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Ficamos por aqui com mais uma entrevista especial, hoje Money Show Game Changers. Até a próxima. Até.